Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Aleluia. Capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Tema da mensagem de hoje, falaremos sobre identidade. Amém? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou ler novamente. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Irmãos, Deus nos criou com uma identidade. E aí, nesta manhã, eu estava procurando no Aurélio o significado da palavra identidade. Identidade é um conjunto de características que distingue o indivíduo, grupo ou coisa de outros. É aquela identidade que está ali na projeção, né? Você tem uma identidade, a digital, só sua. Não existe outra pessoa com a sua digital. Cada pessoa tem uma digital. Mas existe algo que nós somos semelhantes. Nós somos iguais. Deus colocou em nós uma marca dele, de santidade, de adorador, em que não há em outro lugar, não há em outra criatura. E ele fez com tanta perfeição que todas as coisas ele tinha criado com a sua voz, com a sua palavra. Deus criou com a sua própria voz. No entanto, quando ele foi nos criar o homem, ele criou com as suas próprias mãos. Então, ele quis colocar a identidade dele em nós. E uma das características da identidade de Deus é a característica de um ser eterno. Deus nos criou para viver eternamente. Ele nos criou para viver, aleluia, as alegrias ou as bênçãos da eternidade. No entanto, a gente pode observar também que a identidade, ela pode ser de vários tipos, como a identidade cultural, a identidade da pessoa, a identidade social do meio que ela vive. Quando você olha para o brasileiro tem muita mistura. Como é que dá o nome? Miscigenação. Obrigado pela palavra. É muito miscigenado, muito misturado. A nossa cultura é muito misturada, mas existe cultura e povos que têm mais, ela é mais unificada, como os japoneses, os orientais. Você vê neles uma distinção muito grande. Os nossos irmãos africanos, eles têm umas características distintas dos demais. E isso também denota uma identidade, uma característica, de uma pessoa que pode ser diferenciada. Então, identidade é para mostrar diferenças. Identidade pessoal é um conjunto de traços e personalidades, modos de expressão. O mineiro fala. Quando você encontra com um carioca, você vai falar o quê? E o baiano? O baiano fala o quê? Oxente, mãe. Oxente, mãe, pai. Então são características culturais, sociais, que delimitam, as diferenças, mostram as diferenças. A identidade social é um conjunto de características atribuídas a um indivíduo. Na época em que Deus criou o homem, infelizmente, essa característica ela foi mudada por causa do pecado. O pecado, quando ele entrou no mundo, essa identidade ela foi distorcida. É como se eu pegasse essa identidade aqui, essa característica, e borrasse ela, entendeu?
isso aqui, e aí não conseguisse mais identificar a característica, porque Deus nos criou, além de serem servos, pessoas, os seres eternos, Ele nos criou com umas semelhanças dele. Por exemplo, Deus é santo, e o Senhor Jesus falou assim: sede santo, como eu sou santo. Uma característica do ser humano é ser santo. E quando o pecado entrou no mundo, uma das características, que é a santidade de Deus, ela foi borrada. Ela foi meio que, distorcida. O pecado entrou. E aí, como Satanás, ele queria fazer isso, ele colocou em nós a pecha de pecador. É como se ele carimbasse na nossa testa agora, pum! Todos vão conhecer vocês como pecador. Aliás, tem um fato que ocorreu no Brasil, muito conhecido, pelo menos eu acho, foi muito divulgado nas redes sociais, na TV, que uma vez eles pegaram um rapaz que estavam roubando mesma casa ou mesmo comércio, não sei. Aí o dono ficou tão enfurecido que arrumou um jeito de pegar esse indivíduo e levou ele no tatuador e tatuou na testa dele, escrito assim, eu sou o quê? Ladrão. E aí não teve jeito, todo mundo que via ele, via nele a pecha lá, a testa dele, eu sou ladrão. O diabo fez a mesma coisa com o homem. Quando o homem deu lugar, cedeu à tentação e o pecado entrou, o diabo colocou na testa do homem assim: olha, você é um pecador, você é um infeliz, você é um derrotado, você agora é meu, você não tem direito mais, você é infeliz. E desde quando o nosso Deus tirou o homem do jardim do Éden, de lá para cá, o homem começou a viver a agonia da falta de personalidade. Crise existencial, crise identitária. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Crise de identidade. Agora, como Deus criou homem e mulher, tem crise de identidade de gênero também. O que eu sou? Se eu nasci mulher ou se eu nasci homem? Não consegue identificar. Isso é fruto do pecado, isso é fruto da desobediência de Deus, da falta da identidade de Deus, porque a identidade que Deus colocou em nós é a identidade dele. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A semelhança que Deus quis colocar em nós era de um ser eterno, ok? Um ser eterno, um ser que expressasse a glória de Deus, a glória que o diabo perdeu, porque ele era um anjo de luz, portanto se chamava Lúcifer. E Deus escolheu lá na eternidade, ele escolheu: não, eu vou criar um ser eterno e que seria capaz, será capaz de entoar, de expressar a adoração, a exaltação. E Deus criou o homem perfeito para expressar a adoração, um ser que tinha o direito de escolher: eu escolho Deus, e agora eu nasci para te adorar. Deus me fez para adorar, no lugar de Satanás, tá? No lugar de Satanás, porque ele foi expulso do céu com os seus anjos, e Deus logo depois nos criou para adorar a Ele. Diga assim: eu sou o adorador. Deus falou assim: olha, eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Então Deus criou uma das características da identidade que Deus quer que nós expressamos, é de um ser que adora.
um ser que adora ao Senhor. E a adoração não é louvor. A adoração não é cantar. Eu vou na igreja adorar. Não é cantar. A adoração é estilo de vida. A adoração é a maneira de você viver. A expressão da adoração é no dia a dia, é no seu lar, é na sua casa, é no seu trabalho. A adoração é cheiro de Jesus. Aonde você passa, você leva o cheiro de Jesus. A adoração, você já traz ela de casa. Quando você chega aqui, você simplesmente vai expressar a adoração que você adorou durante toda a semana e entregar no altar do Senhor a minha adoração. Você veio hoje adorar ao Senhor? Amém? Você não veio simplesmente abrir a sua boca. Portanto, Deus falou: olha, muitos me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É porque perdeu a identidade. Perdeu a identidade de Deus. E Deus quer restaurar em nós a identidade dele. Nessa noite Ele quer restaurar a identidade que Ele, aleluia, mostrou. Como? Se o homem viveu no pecado, transformou, distorceu a identidade de Deus por causa do pecado, não tinha como. Irmãos, como foi ruim para Jacó. Jacó, ele desde pequeno, ele teve a sua identidade mudada. Ele sofreu uma crise identitária. Uma crise identitária. Jacó, ele nasceu segurando o tornozelo do irmão dele. Outro dia eu preguei sobre Jacó e Esaú aqui, né? E aí, não quero detalhar a história, mas depois Jacó, na frente, na hora que ele estava retornando para encontrar com seu irmão, ele teve um encontro com Deus no lugar, e nesse lugar chamado, não, ele colocou o nome de Peniel, mas Val do Jaboque, isso, Val do Jaboque. E nesse lugar ele teve um encontro com Deus. Nesse lugar ele lutou com Deus. E portanto, por ele ter lutado com Deus, Deus mudou o nome dele. Jacó, o seu nome é conhecido pela sua rebeldia. O seu nome é conhecido, e quando lembra do seu nome, o seu nome era enganador. Quando lembra do seu nome, lembra de pessoas que eram enganadores. Mas hoje você terá um nome diferente, porque enquanto você não recebeu a bênção, você não largou de mim. E agora você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó segurou. Dá minha glória pra depois subir. Dá minha vitória 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 pra depois subir. Aí que Deus fez. Olha, a sua identidade foi distorcida. Você era um derrotado, você era um enganador. Mas nesse dia eu vou colocar na sua testa a minha marca, a testa de vencedor, de guerreiro que luta para alcançar a vitória. Você hoje não é mais derrotado. Você hoje, eu quero te fazer hoje mais do que vencedor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus quer restaurar a identidade que Ele deu para você, que o diabo tomou. Mas nessa noite o Senhor vai restaurar identidades. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veio a queda do homem. Nós tivemos muitas pessoas na história bíblica que tiveram um nome mudado por Deus. O nome tem um grande significado, né? O seu nome tem significado.
E muitas pessoas tiveram o nome mudado porque Deus falou: olha, esse nome aí não é próprio para você não, vou mudar seu nome. Deus mudou o nome de Arão para Abraão. Deus mudou o nome de Sara. Deus mudou. Várias pessoas tiveram o nome mudado, porque o nome faz parte da identidade. Quando você carrega o nome, faz parte da sua identidade. Nome é de família. Ah, se é da família Magalhães? Oh, então eu conheço seu pai, rapaz, pastor Sebastião. Pastor Sebastião, então você é de boa índole, de boa família. Pastor Sebastião Magalhães, rapaz, meu Deus do céu. O caça-fantasma, o caça-capiroto, né, conhecido como expulso. Outro dia eu fui pregar na Igreja Batista do Peniel, e daí eu convidei meus pais para ir, né? Estava pregando lá, o pastor Elias nos convidou para ministrar a palavra, e aí o pastor Elias, ele que falou, poxa, no meio do culto, irmãos, olha, em reunião de pastores, olha, aqui nós estamos aqui só pregando teoria. Você quer prática? Tá aí um homem que expulsa capiroto na prática. Tá aqui, ó, né, pastor Sebastião. Tá um homem que expulsa capiroto na prática. Vivência do Ministério de Libertação é uma marca. As pessoas são conhecidas pelo que elas fazem, pelo que elas praticam. Mas o pecado entrou na humanidade, e hoje eu quero dizer para você como as pessoas têm conhecido o seu andar, como as pessoas têm conhecido a sua identidade. Como que tem sido a sua identidade aonde você vive, o seu vizinho? Como o seu vizinho te percebe? Como os seus amigos do trabalho te percebem? Quando eles olham para você, eles percebem a imagem de Deus na sua vida. Os discípulos estavam com Jesus até na hora da morte de Jesus, perto da morte. Mas quando Jesus estava no caminho para a cruz, eles abandonaram Jesus e começaram a se esconder. E aí, né, envolveu no meio do povão lá e tentou se esconder. Aí perguntaram para ele, olha, para eles, né, perguntavam para eles, uai, é o uai mineiro, né? Na época não falava uai, não. Vocês estão com um jeito diferente. Vocês estão parecendo com aqueles que andavam com Jesus. Andavam com Jesus. Porque quem anda com Jesus tem o cheiro dele. Quem anda com Jesus tem a marca dele. Quem anda com Jesus ama. Quem ama com Jesus prega a palavra. Quem anda com Jesus aprende a perdoar. Quem anda com Jesus tolera. Quem anda com Jesus, aleluia, leva a cruz, né? Leva o pesado, né? Cruz pesada, a sua e do seu irmão ainda também. Vem cá, irmão, está difícil, mas eu quero te ajudar. Vem cá. Identidade, fala comigo. Identidade. Como tem sido a sua identidade? Eu quero despertar algo interessante, irmãos, nessa noite. Algo interessante que Deus falou comigo. Em Efésios capítulo 1, de 4 a 5, diz o seguinte: assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para as características estão aqui, para sermos santos e irrepreensíveis. A identidade está aí. Santo é o quê? Separado. Profeta Malaquias falou, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje em dia, cristãos que se diz cristãos, você não percebe essa diferença identitária do verdadeiro cristão, não carrega com ele, parece que é a mesma coisa, entra no meio do mundão e a pessoa vive as mesmas coisas que o mundo vive, fala as mesmas piadas imorais, olha as mesmas pornografias, coisas, coloca diante dos olhos que não agrada ao Senhor, ouve
ouve as mesmas músicas mudando os batidão. Tum, tum, tum. Fala comigo. Tum, tum. Vai lá de novo. Vamos lá. Nem querem falar, né? Nem querem falar. Pois é. Cadê a diferença dos cristãos? Meu irmão, o seu carro tem que ser diferente, a sua casa tem que ser diferente, a sua veste tem que ser diferente, o seu falar tem que ser diferente, tudo tem que ser diferente. E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas aí, o irmão tem lá o papagaio em casa. Aqui ele adora. Quando você chega em casa, vê o papagaio dele cantando a música do Flamengo, canta a música do... Como é que fala? A música do Cruzeiro, usa a música do Atlético, não sei, música de quem? Menos o louvor. Outro dia eu ouvi o papagaio dando glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Esse aí, o dono dele é servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Põe ele para adorar. O papagaio para adorar. Na casa dele tem adoração, na casa dele tem louvor, porque até o papagaio adora, até o papagaio canta, até o papagaio tem a identidade de Deus na vida dele. Como tem sido a sua, você tem demonstrado a identidade de Deus na sua vida? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui eu quero destacar, se o diabo colocou uma prega na sua testa, de incompetente, de fraco, de pecador, mas Deus tinha um plano, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A identidade que Deus colocou em nós é de ser eternos, e Deus quer recuperar a eternidade. Desde o início Ele colocou em nós, e o diabo tirou a eternidade. 3 mortes Ele conseguiu a gente, com o pecado, morrer na comunhão com Deus, morrer, né? Eu digo fisicamente. E, portanto, se você morrer fisicamente sem Deus, terá a 3ª morte, e chamamos de morte eterna. Por causa de um pecado veio a morte, mas eu digo para você, por causa da morte de Jesus, Ele restaurou a eternidade de Deus em nós. O sangue de Jesus nos purificou e de todo pecado, e agora, aleluia, o carimbo de Deus está na nossa testa, assim, olha, você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Agora você tem a eternidade na sua vida, agora você tem a santidade de Deus na sua vida, agora você tem a alegria do Espírito Santo na sua vida. Hoje você pode dizer: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Essa é a identidade que Deus quer restaurar em nós, em você, em mim. Cada um de nós precisamos ter a identidade de Deus restaurada. Oh, aleluia. Romanos capítulo 8, 16 a 17 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu pai sempre fala assim: olha, você vai receber uma coroa de ouro. A Bíblia fala coroa de glória. Coroa de glória. Aleluia, eu quero receber a coroa de glória. Meu irmão, quer receber a coroa de glória hoje? Fala: pastor, mas a gente só vai receber quando a gente morrer. Não, meu irmão, coroa de glória é a palavra.
palavra dele. Receba a palavra de Deus na sua vida. Seja coroado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a eternidade que Ele quer que nós vivamos. A Bíblia fala: passará o céu e a terra, mas a minha está fraco. Mas as minhas palavras não hão de passar. A eternidade que Deus quer que vivamos é a eternidade da palavra. Eu não preciso morrer para ir para a eternidade. É só eu mergulhar na palavra e eu vou ver as bênçãos eternas de Deus na minha vida. Aleluia. Tem fala assim: irmão, só depois que eu morrer que eu vou viver as bênçãos eternas. Não, você pode viver a bênção da eternidade hoje. Fala: eu profetizo a bênção da eternidade na minha vida. Quando você começa a profetizar a palavra, declarar a palavra na sua vida, você começa a receber a bênção. Você passa a não viver mais por vista, mas por fé, pelo que a palavra do Senhor diz. Se você diz: tem um sermão aí que o meu irmão, o Robson, sempre faz antes do sermão. Ele fala assim: eu sou o quê? O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, eu posso fazer. O que mais? Eu nem sei. Hoje eu serei o quê? Tocado. Lembra mais? E nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 nunca. Frase bacana, né? Frase bacana. Significa o seguinte: você declarar a eternidade de Deus na sua vida hoje, não deixa para amanhã. Mergulha na eternidade, na palavra. Palavra eterna que transforma, que cura, que sara. Aleluia. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor Jesus, como é que nós vamos ser purificados? E ele falou: vós já estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Oh, aleluia. Palavra que purifica, palavra que liberta, palavra que transforma e ainda te leva para o céu. Salvação. Aleluia. Fica de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra que é viva e eficaz. Busca a identidade de Deus na nossa vida. Nós temos que buscar. Senhor, eu quero viver diferente, viver a diferença do Senhor. Quero viver o dia a dia no meu caminhar. Exemplos para o meu filho, para os meus filhos, para minha filha. Orar com eles, jejuar com eles, buscar ao Senhor com eles, estar junto deles, vir para a igreja com eles, adorar ao Senhor com eles, com a família. Seja exemplo. A igreja é uma bênção para a família. Aliás, tinha que ser o contrário, né? A igreja é composta por famílias. Então, famílias abençoadas, igreja o quê? Abençoada. E eu digo para você, pai, mãe, é sim responsável por colocar a identidade de Deus dentro do seu lar. Ok? O Senhor Deus falou isso lá na época, lá no Egito. E um dos sinais que Deus falou para quando o anjo veio destruir os primogênitos, o que ele mandou colocar nos portais da casa, nas portas da casa, nos umbrais da casa? O sangue nos umbrais. E é isso que precisamos colocar na nossa casa. Senhor, aqui na minha casa só vai entrar bênção, na minha casa só vai entrar cura, na minha casa só vai entrar libertação, na minha casa só vai entrar a palavra do Senhor. As pessoas que entrarem na minha casa vão sentir a presença de Deus. Ao entrar na sua casa, as pessoas falam assim: eu vim tomar café, mas eu estou querendo ouvir algo mais. Eu estou sentindo algo diferente aqui neste lugar. Não que eu não queira tomar um cafezinho na sua casa, você pode até me convidar, até para o churrasco, né? Aquela picanha gostosa e tal. Mas a sua casa precisa ser conhecida, identificada assim, olha, ali naquela casa tem a presença de Deus. Não tem batidão do capiroto, não tem batidão não sei o que, lá tem louvor. Quando eu passo perto da casa, daquela casa ela vai, eu ouço lá a irmã cantando, aleluia, te louvarei, não importa
somente a ti, Jesus. Irmã Lete, irmã Lucélia, faça